Olá pessoal, Pastor Leandro Batista aqui pelo canal Verdade em 10 Minutos novamente. Um abraço a todos aqueles que sempre me acompanham pelo canal e também os temas que tenho tratado aqui, obviamente, de interesse cristão. Lembrando que os meus esforços como pastor e como teólogo visa amparar a igreja nos últimos dias com a fé que salva, a fé que nós vimos, que testemunhamos e vimos ser revelada na face do Cristo e na sua atividade a messiânica, cuja substância material de fé vem dele. Bom, antes de tudo, de dar aqui o tema desse vídeo, eu queria só fazer dois reforços importantes. Lembrando que nós estamos em culto ao vivo pela internet, na nossa sede, todas as quintas, às 8 da noite e aos domingos, 7 da noite. E outro detalhe importante também, que eu venho frisando aqui nos vídeos, movimento igrejasempolitica.org. Lembrando que esse site ele existe exatamente para poder capacitar cristãos a saber como responder sobre o tema e também enfrentar essa liderança podre que usurpa a prerrogativa de Cristo, toma a igreja dele para fins ideológicos. Então entra no site, faça parte desse movimento, se oriente lá também, para você poder, obviamente, provar ser um bom cristão. Bom, hoje o tema aqui é a Igreja 2030. Todo mundo sabe que esse tema está rendendo para nós, porque na medida que a gente puxa, vem um monte de coisa, tá? Mas hoje aqui dentro desse tema nós vamos tratar aquilo que foi chamado de Conexão Mesa 22, da IPDA, Igreja Pentecostal Deus e Amor, que foi representado pelo Davi Miranda Neto. Nós vamos aqui, com esse propósito, expormos os detalhes do evento para a capacitação de liderança, como eles falam lá, que firmou, novamente, aí o que a gente vem alertando vocês, os elementos do Pacto de Lausanne, um comprometimento institucional e teológico também, e teológico das sensibilizações, tá? Do discurso, do que, na verdade, agora ele acredita que ele vai colocar lá. Nós vamos trabalhar isso. E também o Pacto Global da ONU, da Agenda de 2030, porque tinha gente da ONU lá, tá? Então, nós vamos apresentar fatos aqui para vocês poderem, obviamente, refletir e pensar como que a coisa é séria. Bom, os meus objetivos específicos com esse tema e esse propósito é fazer o levantamento dessas engrenagens que condicionaram a nova ordem mundial, que nós estamos aí na frente para enfrentar, dentro de uma panorâmica histórica que eu venho falando todo o vídeo, cujo poder mundial tem sob o seu domínio todas as instituições religiosas desde a sua concepção, ok? Institucional, obviamente, tá? E traçada e organizada pela elite global, e a prova disso é o que está acontecendo agora. Então essas estruturas de igrejas que na verdade estão cumprindo hoje a agenda da ONU e a agenda de 2030, provam que a gente vem falando aqui, que elas sempre estiveram controladas e gerenciadas por um único poder, e eu me refiro à ordem mundial maçônica. E aí, você pode chamar o que você quiser, que tem um monte de nome isso, ok? Bom, então é muito importante a gente, antes, melhor dizendo, de tratar o assunto da Deus e Amor e do seu novo líder, né, é importante a gente trazer esse esquema. Lá atrás, a gente vai lá para trás historicamente, busca esse esquema para compreender e entender que tudo o que está acontecendo agora não é do acaso. Tudo isso foi programado, pré-estabelecido, pré-definido, historicamente, por uma minoria escrota, uma dinastia. Ok? Bom, então esse esquema de nova ordem mundial, lembra que essa panorâmica é confirmada na escatologia bíblica, está dentro de um quadro de ações revolucionárias, isso na política, na economia e tudo, tá? E na religião também. Dentro de um quadro de ações revolucionárias, em caráter histórico, transitório, progressista, representado por essas ações, uma dinastia imperialista, toda ela acasalada, e que vocês costumam dizer elite global, tá bom? Então esse caráter histórico, transitório e progressista, a obra final disso é o anticristo. Então os anticristos vão gerar o anticristo, tá? Então a escatologia bíblica defende e é o que está acontecendo agora. Só não pode deixar aquela impressão de que tudo que está vindo para o mundo agora, que está surgindo, são resultados de um conflito, ou então uma batalha travada entre o bem e o mal, aquela coisa meio dualística. Que tudo isso é para esconder, uma cortina de fumaça para esconder isso, de que a sociedade há muito tempo, há séculos, há milênios, ela é alvo de gerenciamento e experimento social. É uma coisa simples. Por falar toda, ela foi programada, ok? Bom, mas só que o meu mérito hoje não é sociológico, né?
Mas agora entrando na questão, no ponto religioso, essa ordem mundial, essa ordem humana, ou essa elite global, a emancipação dessa ordem na religião, ela tem por ponto de partida consolidado, mais organizado, e aí eu venho trazendo essa panorâmica, ela surge na filosofia, no iluminismo, ali na Grécia, da Grécia ela entra ali para uma outra emancipação já com o sistema romano à frente, de Roma ela vai para a Europa, da Europa para os Estados Unidos e depois ela atinge a América Latina. Então todos esses ciclos que eu estou falando aqui, Grécia, Roma, Europa, Estados Unidos e América Latina, a serpente dessa ordem passou por lá, tá? E atingiu todo o Ocidente por esse sistema chamado filosofia, tá? Que a gente até costuma dizer teosofia, com um caráter mais religioso, ok? Então esse sistema religioso e político que inicia na Grécia e atinge o mundo, eles são pinças desse poder para um propósito só, dominar o ensino religioso e as suas instituições, tá bom? Então daí gerou-se, né, um sistema dessas ações revolucionárias, um sistema religioso político, que traz um paradoxo que eu tenho tratado aqui. Cristianismo protestante, o catolicismo do Vaticano, mais islamismo. Então são esses três, essas três colunas religiosas que foram criadas por um mesmo poder e que dividem a tarefa de introduzir, independentemente de conceitos doutrinários, independentemente de valores, todas essas três vertentes religiosas que foram criadas por esse único sistema dividem a tarefa de introduzir a ideia da dispensação materialista do reino de Deus, ao mesmo tempo também o extremismo religioso cultural, certo? Então, por mais que o islamismo tenha uma doutrina diferenciada do protestantismo, e do protestantismo também ao mesmo tempo o catolicismo e o islamismo, todos eles aderem, olha só, ao mesmo método e sistema de que o reino de Deus se cumpriu em algum lugar, em algum endereço, em alguma religião, em alguma pessoa humana, tá bom? Então é tudo a mesma coisa, só mudam os valores. Por isso que é um único sistema e método, e eu estou tentando resgatar isso com você aqui, tá? E aí é que está o ó da questão. É isso que eles usam para enganar a população, tá? Mas vamos lá, construindo ainda. Então surge esse sistema religioso e político, essas três vertentes, elas são ambíguas e trabalham até o dia de hoje para atingir as metas mundiais, tanto que as três estão no colo do Vaticano. Está no colo do Vaticano e a ONU lidera hoje, tá? E vai liderar mais ainda, na medida em que avançar esse processo de ordem mundial. Bom, aí entrando no mérito mais específico ainda, do que na verdade se organiza pensamento intelectual, ou formação de base eclesial e para-eclesial, nós temos, ali em 74, o Pacto de Lausanne, que a gente vem tratando isso com vocês, que levou à articulação do CLAD-1, na Bolívia, onde Roma, CMI e ONU se organizam para montar bases para-eclesiais. Aí eles tinham a estratégia exatamente de esconder mais ainda essas intenções do que o protestantismo alavancou a pedido do Vaticano, tá? Então essas bases eclesiais e núcleo intelectual passou a liderar o que chamam-se de bases de cooperação e desenvolvimento para representar pautas revolucionárias para pôr fim à ortodoxia bíblica no discurso e gerar um novo padrão de prática cristã, um pacto de liberalismo teológico. Daí eu venho falando que essas bases de cooperação que estão fora da igreja, que é mais difícil de serem identificadas porque elas não têm compromisso tradicional, elas honram um pacto, mais difíceis de ser identificadas porque nem todo mundo conhece, nem todo mundo sabe. Esses caras entram e saem da igreja, ninguém sabe quem eles são, porque eles entram como cristãos, tá? E aí entram siglas como o CLAI, o CNBB, CONIC, FML, SAL, ABN, SEBS, NIND, ABRAE, SESI, NOFIC, Coinonia. Então é uma gama imensa de instituições que eles geraram, tá? De base de cooperação que eles geraram, que é muito difícil realmente a um leigo entender. Só que detalhe, tá? Abaixo dessas instituições para-eclesiais existem
nomes no Pacto de Lausanne de igrejas que você conhece que firmaram também o Pacto do Liberalismo, tá? Teológico. Metodista, presbiteriana, batista, wesleyana, luterana, dispensacionalistas, universidades como a Mackenzie e a Metodista também, focadas na questão profissionalizante da liderança. Então tudo isso se formou lá atrás e a gente pode provar a hora que você quiser. Não é problema nenhum não, esse documento é público, tá? Aí quando eu entro no mérito da questão das igrejas mais tradicionais, do que elas são hoje, alguém me pergunta assim, mas será, pastor, que a minha, que é uma igreja independente, então conveniada à convenção, começando pela Assembleia de Deus, tá, que está dentro da categoria das dispensacionalistas, que é das primeiras igrejas que tiveram aqui da Assembleia de Deus, como presbiteriana e batista, eram templos maçônicos de pastores maçons. Aí ele me pergunta assim, mas será que o meu pastor, ele tem esse comprometimento? Caramba, se você descobre que a origem dele é essa, que ele está ligado à convenção, você ainda tem dúvida? E outro detalhe, se você percebe e entende que o sistema e o método que ele usa é o sistema teosófico, você não vai ter essa dúvida ainda dentro de você, que ele seja um cara bem intencionado? Pelo amor de Deus, pô. Entendeu? Essas estruturas existem para fazer o plano dar certo, caramba. Não adianta você querer achar que existe um bom intencionado lá no meio deles. Gente bem intencionada no meio deles, sai de lá, filho. É como eu. Vai abrir mão dessas tradições, vai abrir mão dessas estruturas e vai fazer o esquema certo. Não adianta você querer achar que no meio deles vai ter alguém bem intencionado. Bom, então, partindo da premissa de que tudo isso foi muito bem organizado desde o início, a igreja, né, passou a ser uma propriedade institucional, a igreja institucional, uma propriedade exclusiva de uma minoria escrota, ok? E filosófica. Aí na visão contemporânea, avançada, progressista, mais evoluída, aí surge, o que pode ser bem trabalhado por vocês também, dentro desse sistema religioso e político, paralelos e paradoxos que eu venho também aqui tratando em vídeos. A união disso, CMI, Vaticano e ONU, Bíblia, Igreja e ONU, sociedade, política e igreja, porque eles defendem política dentro da igreja, agora você entende por quê? Teologia, política e ONU. Então todos aqueles que estão dentro desse paradoxo, ou dentro desse esquema, ou desse paralelo de unir esses fatores, fazem parte da ordem, pô. Principalmente aqueles que defendem política dentro da igreja. Eles não defendem política dentro da igreja por razões políticas e econômicas. Eles defendem porque eles estão cumprindo esse papel. Eles fazem parte de um núcleo de intelectuais que assumiu a frente disso, de gerar a inversão, de implementar a inversão teológica. O Pacto de Lausanne é isso, ok? Então esse paralelo e esse esquema de unir, né, essas vertentes, todo ele deixa evidente e claro para nós. Aí vem um detalhe desse paralelo aqui, desse paradoxo que eu pessoalmente citei e venho citando. Quando entra na questão política e religiosa mais específico, aí a gente vê 3 modalidades políticas que vão levar à frente também essa questão religiosa, e essas 3 são a moderna liberal, a radical democrata e a socialista e comunista. Mais socialista, porque a esquerda começou o esquema do Pacto de Lausanne, a esquerda política religiosa assumiu o início disso tudo, e vocês sabem disso. Aí veio a direita para querer mascarar um pouco isso. Então aí que entra a questão. Então a esquerda evangélica e a direita evangélica política, tá? Elas têm ideologias diferentes. Uma defende a redenção social, a outra uma redenção econômica, mas as duas existem para colocar em prática ou então evoluir o plano da inversão teológica. Eles querem continuar usando a igreja para este fim, para fazer exatamente o controle das massas, a programação e o controle das massas em ordem. Que é o que, na verdade, os Estados Unidos conseguiu com o protestantismo lá, a sua geopolítica, a geopolítica que caiu no colo da ONU agora e que a ONU está recebendo dele. Ok? Bom, então, dadas as explicações que eu venho trazendo em todo o vídeo, nós temos aí, então, uma pirâmide colossal de instituições, que a ONU agora lidera devido a todo esse trabalho milenar, tá? Uma pirâmide institucional que a ONU considera comissão de iniciativas para a sua agenda e a agenda anticristã, uma rede de associados, e principalmente de igrejas protestantes e evangélicas também, que a ONU classificou como WEA, Aliança Evangélica Mundial,
e a ANAI, Associação dos Evangélicos, que são duas estruturas que a ONU hoje lidera com esses associados. Todas as igrejas estão lá, todas as tradicionais, senhores, estão nessa comissão. Bom, a ONU determina que essas estruturas, que ela lidera hoje de comissionados e associados, que chama a Rede de Miqueias, eles irão obrigatoriamente cumprir a ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e ODM, as metas do milênio. Lembrando que essas estruturas que a ONU lidera hoje, evangélica, os financiadores, que há muito tempo estão financiando esse esquema, Rockefellers, família Rockefeller, tá? Bill Gates, Coca-Cola, Mastercard, Microsoft, CFR, Council of Relations, né? Uma instituição globalista muito famosa entre vocês também. Lembrando que recentemente mesmo eu citei para vocês que a família Rockefeller financiou a entrada da Universal aqui nesse país para implementar a teologia da prosperidade como déficit de consciência e também intelectualidade teológica. Outra denúncia que eu coloquei, mandou milhões de libras, que o Ministério Público inclusive identificou. Então todas essas estruturas que a ONU agora ela governa e lidera e que estão fazendo parte da comissão e a associação pela WENAI, todas elas estão cumprindo a agenda anticristã. Daí a gente vai entrar naquele paradoxo teológico, que a Igreja de Deus e Amor também, obviamente, faz parte e assumiu mais ainda à frente do seu discurso, do modelo de igreja, essa coisa toda, tá? Então existe um paradoxo teológico do discurso e das igrejas que a ONU lidera, que a fraternidade cooperadora trabalha para isso, e aí eu vou mencionando quais são esses paradoxos teológicos que estão sendo exercidos ali. A cultura da paz, a redenção pelas minorias, a primazia do sentimento, a doutrina social, relativismo dogmático, humanismo político, ecumenismo político, redenção econômica, teologia do trabalho, teologia da libertação, vida profissional cristã, expressões culturais da vida cristã, teocracia, democracia, patriotismo, cosmopolismo, ambientalismo, holístico, tá? Então cada uma na sua tarefa. Daí vem esta similaridade entre todas elas. Escatologia do novo mundo, novo paradigma das igrejas, pinta tudo de preto, vamos mudar a temática para gerar aquela impressão de que as coisas mudaram. A aproximação da igreja com a ciência, tecnologia integral sendo implementada nas igrejas e tudo isso, na verdade, vão ali alinhando, cada uma dentro da sua diversidade doutrinária, todas se direcionam a cumprir essas similaridades. Vamos mudar o mundo, vamos mudar as pessoas, vamos mudar o sistema, etc, etc. E não é temática nem escatologia cristã, certo? Todas elas trabalham, independentemente se as suas ideologias doutrinárias ou então políticas sejam diferentes. Esse é o esquema. Joga a cortina de fumaça, bota eles para debater política e doutrina, mas todos eles servem à ONU e todos eles cumprem as estatísticas disso. De um mundo novo, de uma nova liderança política mundial e essa coisa toda, tá? Por isso que eles não gostam de mim, entendeu? Agora, quando a gente entra no mérito aí, agora vamos entrar de cabeça na Deus e Amor, a gente, obviamente, é obrigado a procurar dentro dessa panorâmica histórica, dessa ordem escrota, ordem humana, tá? Nós entendemos ali que a Igreja de Deus e Amor surge, como todos os outros sistemas pentecostais, surgem daquela organização institucional e teológica que aconteceu lá em Los Angeles, o pentecostalismo de Los Angeles, que a gente outro dia citou aqui em vídeo também, da Rua Azusa, que é uma das chaves do poder dessa ordem com a igreja, de levantar uma modalidade, uma categoria cristã diferenciada. Então eles montaram ali aquela ideia, eu vou obviamente desdobrar aqui as suas ênfases, de um evento que aconteceu ali, que consagrou o pentecostalismo, ou então a ideia do que seria ser pentecostal e cristão, tá? Então por que a Deus e Amor, a IPDA, entra nesse sistema? Porque ali foi frisado a ênfase de que aconteceu ali um avivamento, o que eles também consideram renovação, ou então que eles também consideram um novo conceito de templo e de igreja, tá? E lembro vocês que esse método desse sistema foi usado pela tradição reformada, que Lutero e Calvino e a escolástica usaram como forma de impressão, porque a gerência é a mesma, tá?
O protestantismo que foi criado para a terceira fase institucional da ordem maçônica, como já expliquei para vocês aqui. E por que a Deus Amor está sendo citada? Porque ela traz os moldes da ênfase. E quais eram as ênfases do avivamento, da renovação e do novo templo que Lutero e Calvino usaram para dar aquela impressão, né? Qual é a impressão? De que... Deixa eu lembrar aqui. De que a igreja estaria se libertando de uma opressão. Lembrei aqui. A opressão era o Vaticano, só que tem um detalhe. Ela não estava se libertando da opressão. Ela só ia mudar o seu aspecto porque a igreja era a mesma. Ou seja, o poder era o mesmo, ela só ia mudar o aspecto e alguns detalhes. Então Lutero e Calvino usou o que a gente chama de, lá na frente até vou citar, da renovação materialista para enganar o povo cristão de que essa mudança de cenário mudaria a igreja. Não, só mudou o cenário, porque o sistema e o método é o mesmo. Tá? Então hoje eu não vou trabalhar aqui, obviamente, o método teológico e institucional que for usado, porque meu tempo aqui é curto. Mas trazem duas ênfases, que é importante você saber. A primeira delas, que Lutero e Calvino, inclusive, usaram para mudança do catolicismo para o protestantismo e ajudar a maçonaria a governar o mundo. Vamos lá. Com a igreja, né? Primeira ênfase que eles iam usar para enganar o povo. Um lugar e um endereço fixo para a bênção. Um local da bênção, dos acontecimentos sobrenaturais. Ou seja, Deus está no templo. Primeira ênfase, vamos fazer todo mundo acreditar que Deus está no templo. Porque assim eles passam a se tornar reféns do templo, como eram os católicos com a igreja romana. Assim como o protestantismo, o catolicismo também usa o mesmo sistema e o mesmo método. Deus está no templo. Ponto. Segunda ênfase, que a igreja passaria a ser distribuidora dos bens espirituais de Deus para o benefício da humanidade, inclusive para o aspecto de vida humana. Ou seja, que a igreja seria usada para estes fins, de potencial de vida. Então passaria a igreja a representar no protestantismo, e o pentecostalismo traz isso, um serviço avivalista, de homens dotados de certo poder, que trariam curas, milagres, também o formalismo, o falso moralismo, o batismo com o Espírito Santo, profecias, revelações, até mesmo histerias, né? Aí já entra mais no lado daquilo que o pentecostalismo foi, e a Igreja de Deus Amor foi a mando do Davi Miranda. Bom, mas em compensação, notem vocês, por mais que os valores sejam diferentes de uma igreja para outra, de uma tradição para outra, as duas ênfases estão lá. Deus está no templo, e a igreja é portadora dos bens espirituais para sair distribuindo para todo mundo como ela quer, porque ela recebeu uma autoridade para julgar isso, quem vai ter e quem não vai ter. E lembro vocês que no Evangelho a ênfase é a fé, não é a igreja, é Cristo, não é templo. Mas esses caras geraram um esquema, um sistema e um método de governar o povo pela igreja que o catolicismo usou, que o protestantismo usou. Vejam só vocês, a liderança é a autoridade. Isso o Vaticano e o protestantismo usou. A autoridade não é a palavra, a autoridade não é Cristo, é a liderança e a igreja, e é a mesma coisa todos eles. Daí a questão da Rua Azusa, o pentecostalismo, que foi usado pela Deus é Amor, acrescenta-se isso, de que indo para a igreja, indo para o templo mais colorido do mundo, o maior templo do mundo, que eu escutei Davi Miranda falando isso constantemente, né? Então era uma coisa meio sistemática, como manadas que vão para o templo acreditando nisso, que naquele dia, naquela hora, vai acontecer alguma coisa da qual todo aquele povo vai ser beneficiado. Aí subia esse cara de elevador, que nem a Xuxa, numa blindagem à prova de bala, para poder exatamente espergir, né, ou emitir esses fluidos milagrosos que ele acreditava que Deus usava ele. Daí vinham curas, milagres, aí passou que obviamente a igreja era referência, o templo era referência e a autoridade eclesiástica também. Então tudo isso foi usado pelo Vaticano, é o mesmo sistema, é o mesmo método, ok? Que o pentecostalismo da Deus é Amor, que é assim como eu classifico, porque pentecostal é Atos, né? Pentecostalista e pentecostalismo são que esses caras geraram e criaram aí nesse sistema. Então esse avivamento, essa renovação, esse conceito de templo, o novo templo, o maior templo do mundo, tudo isso obviamente foi utilizado por eles. Ponto. Então o Davi Miranda, ele inicia esse processo como agente
obviamente subversivo, tá? Dessa religião programada para fazer exatamente reféns da igreja e da liderança, como eu estou explicando aqui para vocês, obviamente. Partindo dessa premissa, partindo desse legado que nós tratamos aqui, do serviço avivalista, dos homens dotados de certo poder, que fazem as coisas do céu acontecerem aqui, vem a evolução disso, porque daí agora você precisa entender. Aquilo que aconteceu na Rua Azusa e aquilo que aconteceu no movimento pentecostalista, tá? É visto como um legado por muitos retardados, obviamente, e que adotaram esse sistema e métodos se dizendo atraídos por isso, mas não são, é uma nova gerência, que a gente chamou aqui no canal Verdade em 10 Minutos como Worship Service. Aí veio jovens, lá nos Estados Unidos, que é uma secularidade profissionalizante da indústria musical evangélica, dos ministérios das artes, da missão artística, cultural, certa também moralidade no discurso, moralidade social, moralidade familiar, aquela coisa meio tradicional, tá? Que a gente denominou aqui jovens, que na verdade seriam conferencistas desses pensamentos moralistas, religiosos, que assumiriam exatamente o legado desse sistema pentecostal ou pentecostalista. Ou seja, de Los Angeles, né? O pentecostalismo de lá que foi organizado. Bom, daí viriam aquelas modalidades de danças, coreografias, línguas estranhas, irreverência juvenil, hippies evangélicos, doidos por Jesus, né? Templos mais sofisticados, que vocês precisam entender que é uma renovação material do que aconteceu ali na ativação da chave do pentecostalismo de Los Angeles, que o protestantismo também gerou, ok? Então essas estruturas que viriam desse sistema mais modernizado, de culto modernizado, essa preocupação toda voltada para público e para atender a demanda religiosa, as estruturas e organizações do protestantismo americano, tá, passariam a se organizar de maneira mais institucional por meio da cruzada estudantil, os navegadores de Cristo, Mocidade por Cristo, daí vem a Jocum também com Jovens por uma Missão, que vem dos Estados Unidos. Lembra que eu fiz aquela panorâmica? O protestantismo francês entrou nos Estados Unidos, o protestantismo da Europa entra nos Estados Unidos se aproveita disso, e aí manda para a América Latina e isso desembarca aqui para nós aqui, desde então. E a Jocum citada nessa participação e evolução de método e sistema, como eu estou tratando aqui, do protestantismo histórico. Vamos lá. Daí entra a evolução do Worship Service. Veio para nós uma rede de formação de liderança jovens, dentro ainda desse surgimento, Renascer em Cristo, Batista da Lagoinha, aqueles que modernizaram o sistema da igreja, que obviamente são instituições globalistas, inclusive hoje deixam claro que são. Aí veio mais universidades profissionalizantes para líderes mais jovens, Bethel Music School, Jesus Culture, Global Legacy, Hillsong, conhecido por vocês, Instituto Vineyards, Christian for the Nations, que inclusive a menina lá da Batista Lagoinha tanto que se gaba de estar sendo formada lá, ou é formada lá, entendeu? Mas tudo isso com uma forma de organizar o quê? Essa renovação materialista, ou seja, sai liderança, entra outra liderança, mas o método do sistema é o mesmo, a gerência é o mesmo, tá? Institucional e também teológica, filosófica, tá? Dessa estrutura, o Worship Service, que reúnem organizações profissionalizantes do protestantismo americano, mais rede de formação de líderes e jovens para poder fazer evoluir pentecostalismo de Los Angeles, vem a Global Shapers, uma outra evolução desse sistema, uma rede internacional de jovens criada por Klaus Schwab, todos conhecem muito bem quem é esse cara, somando isso aqui, diálogo, ação, mudança e soluções para o futuro. Esse cara montou uma rede de plano de ação e introdução de metas do milênio para a ONU, ODS mais ODM, uma rede de mais de 2 milhões de jovens que trabalhariam para o Manifesto do Milênio, um relatório de plano de recuperação global, agentes sociais, tá? Um fórum internacional de jovens, ok? Que a Unicef estaria também colaborando como órgão da ONU.
para um The Great Reset. Vocês sabem o que é isso? É a tomada do poder pela ONU. O que chamam de plataforma de Devil's Lab, né? O Lab, tá? Eu sou péssimo em pronúncia linguística americana, os senhores me perdoem aqui. Mas daí vem o mais interessante, que se dane, porque como você pronuncia isso, o que interessa é isso aqui. Que quando a gente faz o levantamento agora dessa evolução Global Shapes, que é liderado pela ONU e também Klaus Schwab, a gente se depara com credenciais ali do movimento Ed Renekiewicz, Vitor Azevedo, Presbiteriana, a Live Shape Brasil, Teófilo Hayashi, acho que é isso o nome do cara, que todo mundo obviamente sabe que ele é muito forte, é um ativista muito forte, Douglas Gonçalves, Jesus Kopp, aí vem a Bola de Neve, Amanda Costa, que aí entra um ativismo climático por parte desse pessoal todo, Evangélicos pelo Clima, que a Bola de Neve está representando, e a Amanda Costa também defende, aí vem a LGBT mais QI, para vocês verem que se vai puxando, vai caindo tudo, tá? E Davi Miranda Neto, tá bom? Então esse menino que assumiu aí o legado do avô e do pai, tá deixando muito claro para quem ele tá tocando esquema, pô. Agora eu vou entrar de cabeça no que na verdade ele chamou do quê? Evento Conexão Mesa 22, capacitação de novos líderes. Essa capacitação de liderança que ele menciona aqui, ele está trazendo tudo isso que eu falei aqui. Por quê? Tem dois pareceres que a gente julga aqui. Institucional e teológico. Institucional, que ele colocou lá no evento Conexão, aparece em Jocum e o Teófilo Hayashi, que é um ativista e um agente da ONU, e inclusive também do Pacto Global, que a gente já tratou desse cara aqui, ele representando a Jocum. Está presente lá no evento da Conexão Mesa 22 a WEA, a ONU, a rede de Miqueias, né? Representado por Davi Lago, que logo eu vou trazer um vídeo sobre esse indivíduo aí, que é o embaixador da Visão Mundial do Brasil e também um agente da ONU, representando a WEA, ok? E representando o Pacto Global da ONU lá na Deus e Amor. Um trabalho que cumpre a agenda globalista e anticristã. Bom, aí, para mim finalizar, tem um comprometimento, obviamente, já institucional configurado, e a questão da capacitação. A capacitação de lideranças, ele usa um sistema que todo ele foi trabalhado por mim para você ver como é que a situação é séria. Daí eu peguei aqui algumas manifestações que ele, na verdade, impõe seu pensamento, e ele diz assim, na Rádio Musical, em fevereiro de 2022, antes do evento: se eu não for, quem vai fazer? Ou vamos deixar a Igreja Deus e Amor morrer? A igreja, se não mudar, ela morre. Só um detalhe. Outro dia eu falei aqui para vocês. Igreja, eclésia, é um termo bíblico que não se aplica a renovação e reforma. Senhores, renovação, a palavra renovação não se aplica a nada daquilo que é messiânico. A renovação se aplica ao homem, não se aplica à revelação de Deus. Então, se vocês estão tentando reformar a igreja, se vocês estão tentando renovar a igreja, alguma coisa está errada. Porque a igreja que Jesus abriu lá atrás e instituiu, ela não precisa de reforma, ela é perfeita. Agora, se o que vocês chamam de igreja está precisando, é porque não é igreja, é uma empresa. Então, olha que ele já assume que se ele não mudar a igreja vai desaparecer porque ninguém mais vai querer frequentar, porque tudo está se modernizando. Então, ele é um idiota, um imbecil, que faz os outros idiotas imbecis acreditar nele. É muito simples, é tudo funcional. Porque, pera lá, você está querendo reformar e mudar a igreja no que diz respeito ao quê? Essa questão é uma renovação materialista, a renovação materialista, que é um sistema aplicado para a economia, para a política, porque você muda o cenário, mas os caras são os mesmos. O pensamento é o mesmo, a corrupção é a mesma, só muda cenário. É o que esse cara está fazendo com a Deus e Amor. Ele está trocando o cenário. E todo mundo acreditando que a igreja está mudando. Não, a igreja não está mudando. A empresa dele não está mudando, só está mudando o cenário. Tá? Até porque o que o vô dele começou a fazer, ele só está evoluindo. Tanto que as instituições estavam lá, a maçonaria estava lá para deixar consagrada a coisa. Certo? Então ele vai reformar e renovar a empresa do vô dele. Não a igreja do meu Senhor.
Tá? E aí diz aqui que ele tem 100% de convicção que o chamado dele é reforma, é reformar. E diz que sabe que já está impactando no meio da igreja o que ele está fazendo. Então esse cara é um imbecil, um tremendo idiota, e detalhe, né? O chamado não é reforma, o chamado é pregação, senhores. Tá? Quem te chamou para reformar o quê? É pregação. Nós somos chamados para anunciar a verdade de Cristo, não fomos anunciados para reformar nada, tá? Na medida em que o homem crê na pregação e crê em Jesus, Jesus regenera e transforma ele. Agora, esses reformadores, esses avivalistas, é tudo produto desse esquema aqui. Aí vocês querem acreditar, fica à vontade, pô. Porque o que na verdade você quer estar implementando lá, isso é uma renovação materialista que eu volto a dizer, tá? Que isso é usado em todo segmento político, econômico, etc., com potencial de expressões culturais e religiosas na vida, porque se foca tudo nisso, em socorrer a sociedade pelos temas urgenciais, tanto que está cumprindo a agenda da ONU e o pacto da ONU, que tudo lá se resume nisso, em justificativas de problemas que eles criaram e que agora eles estão aparecendo como solucionadores e heróis, né, da solução. Então é um potencial de expressão cultural e religiosa da vida, com mudanças de cenário estético para gerar aquela impressão de nova liderança, uma liderança mais jovem, mas o sistema e o método é o mesmo, é filosófico, é teosófico e com comprometimentos institucionais seríssimos. Tá lá toda a máfia presente no evento que ele chama de Conexão Mesa 22, pô. Entendeu? Então, detalhe. Não sobra ninguém. Aí se vocês disserem assim, pastor, e a sua? Senhores, eu não tenho formação escolástica. A minha tradição, a tradição que eu guardo e as orientações da qual eu me formei, não saem do protestantismo, não são produtos do protestantismo. Eu sou a continuidade da primeira igreja e sirvo a Cristo e meu direcionamento está voltado a Ele. Todo o meu trabalho, aliás. Então abrir mão dessas regalias ou desse luxo de ficar tendo especializações profissionalizantes, entendeu? Esse é o ponto. Então vem para o Cenáculo da Fé. Você não vai encontrar a Unicef, você não vai encontrar a ONU, você não vai encontrar a WEA, você não vai encontrar a ANAI, você não vai encontrar a Rede de Miqueias, você não vai encontrar nenhuma igreja que está nessa lista aqui. Você não vai ver a gente associado a nada e a ninguém, não porque nós queremos ser perfeito e melhor do que os outros, porque a gente sabe que se entrar faz parte do esquema, é simples, tanto que nós não temos regalias. O nosso trabalho todo é um trabalho muito simples, é um trabalho honesto e simples, entendeu? O meu canal tem 40 mil assinantes e é um milagre. É um milagre, a verdade, 10 minutos ter 40 mil assinantes. Por quê? Porque eu falo. Porque nem todo mundo quer escutar isso aqui que você está ouvindo agora. Enfim, eu não estou trazendo reclamação, eu estou trazendo a diferenciação do que, na verdade, se seguiu na panorâmica que eu expliquei daquilo que eu sou hoje como teólogo, como pastor. E quando eu digo teólogo, eu digo o seguinte, olha, eu estive lá, eu conheci o sistema, eu vi o sistema e a minha formação como teólogo é metodista. Eu conheci a empresa, né, profissionalizante e entendi o esquema como funciona lá. Então, os meus interesses de me formar como teólogo é uma questão simples de funcional, tá, porque precisa, e obviamente de estudo para entender e compreender a dinâmica, as engrenagens desse controle educacional religioso, da qual eu representei aqui e expliquei para vocês que a metodista é uma pinça do poder, tá? Pronto, agora o nosso diploma, a nossa tese, o nosso apoio, a nossa estrutura, o nosso fundamento é Cristo. E esse é o detalhe, entendeu? Esse moleque, como toda corja que forma essa família, deveria falar para ele, ô amigão, vai trabalhar, se quer ganhar dinheiro, vai trabalhar, mas para de usar a igreja para isso, certo? Não faz o que o teu avô fez. Criar um império à custa de milagres. Vamos fazer o seguinte, seja mais honesto. Começa a fazer a coisa certa agora. Entendeu? Tira aquele arco-íris de lá que sabe Deus para que serve aquilo lá e começa a pregar a palavra aqui no meio desse povo, porque aquele povo conhece milagre, conhece poder, mas não sabe nada das escrituras e por isso que estão tudo controlados lá. Agora esse choque, né? As velhinhas tendo que tirar saia e birote, aí vai dar um problema sério. Aí vai dar uma briga muito séria, né, senhores? Porque agora o cara está querendo implementar, né, outro tipo de modelito estética. Aí eu vou querer assistir isso de camarote para ver qual vai ser o desfecho dessa história das velhinhas abrindo mão
dos birotes da sainha. Aí vai ser muito gozado, vai ser muito divertido, Davi Miranda. Senhores, eu fico por aqui. A Agenda 2030 está em plano e a gente continua tratando o tema Igreja 2030. Alguns até sugestionaram de que virasse DVD, de que virasse livro. Nós não temos nenhum projeto. A gente dá a linha do estudo, aí você segue aí. Vamos procurar identificar mais ainda profundamente as engrenagens disso da igreja que condicionou nova ordem mundial. É tudo o que está acontecendo agora. Todos estão no colo da ONU. Um abraço. Um beijo, Deus abençoe todos vocês. Maranata, Jesus está voltando e vem aí nas descrições todas as fontes que nós usamos para nossa pesquisa. Deus abençoe vocês, fiquem na paz. Maranata, Ele volta.